Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que vocês estejam ligados nesse vídeo da nossa cobertura de provas. Eu sou o Enzo, @Enzo Araújo no Instagram e sou residente de Medicina Preventiva na Escola Paulista de Medicina da Unifesp e faço parte do time de professores de Preventiva aqui na Medway. E hoje nós estamos aqui para as nossas dicas e apostas de Preventiva para a prova da ANHIGS 2025. E aqui na nossa cobertura, na semana anterior à prova, nós temos as apostas de uma grande área por dia, e nas dicas de última hora nós trazemos pontos importantes para vocês relembrarem antes da prova. Também temos os nossos simulados pré-prova com as nossas apostas e a live de correção com sugestão de recursos e análise das principais provas de residência. Além do nosso Medway Radar, onde vocês podem encontrar todas as informações dos processos seletivos em um só lugar. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e segue a Medway nas redes sociais para não perder nada. E nas nossas dicas de apostas de hoje, nós vamos falar de 3 tópicos com vocês: atributos da atenção primária à saúde, níveis de prevenção e viés dos estudos epidemiológicos. Bora pra cima então? Começando pela atenção primária à saúde. Aqui nós precisamos ter em mente que os atributos que regem o modelo podem ser divididos em essenciais e derivados. Nós temos 4 atributos essenciais ou nucleares, que são o acesso, a longitudinalidade, a integralidade e a coordenação do cuidado. E já quando nós falamos dos atributos derivados, nós estamos falando de 3. Da orientação familiar, da orientação comunitária e da competência cultural. Mas aqui não basta saber quais eles são, nós precisamos entender o que eles são. Então vamos lá. Vamos começar pelos atributos essenciais: acesso, longitudinalidade, integralidade e coordenação. O acesso é o princípio soberano da atenção primária, que a coloca como porta de entrada preferencial do sistema. E aqui vale o reforço na palavra preferencial, afinal nós temos outros serviços de porta aberta e de acesso ao sistema. Esse atributo representa o primeiro contato do paciente com o serviço e com o sistema de saúde, se valendo da acessibilidade e da utilização do serviço como fonte de cuidado. Já a longitudinalidade é o entendimento da atenção de forma continuada ao longo do tempo, em uma relação intensa entre o usuário, o serviço e o profissional. Lembrando que a atenção primária zela pelo cuidado ao longo do tempo em todas as fases de vida do indivíduo. A integralidade traz para nós o cuidado do paciente como um todo, com ações voltadas para todas as necessidades do paciente, de forma abrangente, com promoção de saúde, prevenção, cura e reabilitação. E o nosso último atributo essencial nuclear é a coordenação, que é a integração do cuidado do paciente pela atenção primária, garantindo a continuidade do atendimento e o reconhecimento dos demais serviços implicados no cuidado do nosso paciente. E aqui nós utilizamos os mecanismos de referência e contra-referência. Partindo agora para os atributos derivados, nós temos a orientação familiar, a orientação comunitária e a competência cultural. Nós começamos pela orientação familiar, que é um atributo que abarca todo o contexto familiar e o potencial de cuidado ou mesmo de ameaça à saúde do paciente, sendo avaliada a partir da análise e participação da família no processo de saúde e doença desse paciente. O segundo atributo derivado é a orientação comunitária, o reconhecimento dos problemas que envolvem a comunidade na qual a equipe está inserida, estimulando a participação social nos processos de planejamento e de decisão em saúde. O terceiro e último atributo derivado é a competência cultural, que se traduz na adaptação e inserção da equipe dos serviços às características culturais da população e do território, se valendo dessa competência como um facilitador da relação e da comunicação entre a comunidade e o serviço. Então vamos para a nossa primeira questão de hoje. A banca nos traz um idoso com diabetes mellitus, hipertensão arterial e dislipidemia que internou por crise hipertensiva e hiperglicemia. Na alta hospitalar, o paciente foi orientado para acompanhamento na UBS. E no primeiro atendimento, o médico de família ajustou as medicações, organizou as prescrições dos diferentes profissionais. Esse paciente também foi encaminhado para oftalmologia e para nutrição, além de ter novos exames programados, bem como o controle da pressão arterial. E aí a banca da ANHIGS trazia a pergunta sobre qual era o atributo que está melhor exemplificado no atendimento desse paciente na UBS, e nos dava as opções de longitudinalidade, orientação familiar, coordenação do cuidado e equidade da atenção. Para essa questão, a nossa melhor resposta era a coordenação do cuidado. Depois de abordar os atributos essenciais ou nucleares e os derivados da atenção primária à saúde, agora a gente vai conversar um pouco sobre os níveis de prevenção. No modelo de história natural da doença, nós podemos fazer um recorte temporal entre os períodos pré-patogênico e patogênico. No período pré-patogênico, nós encontramos o nível de prevenção primário, com ações de promoção de saúde e proteção específica. Já no período patogênico, nós temos a prevenção secundária, englobando diagnóstico precoce e tratamento e limitação de invalidez, além da prevenção terciária com a reabilitação.
Além dos níveis primário, secundário, terciário, nós também temos os níveis quaternário e quinquenário. Na prevenção primária, nosso objetivo é impedir que a doença surja, ou seja, estamos buscando reduzir a incidência de um agravo, com foco nos fatores que podem desencadear esse adoecimento, por meio de ações de promoção de saúde, proteção específica e prevenção primordial. Quando nós falamos de promoção de saúde, nós estamos falando de medidas que buscam promover a saúde e bem-estar geral. E aqui nós incluímos orientações nutricionais, alimentação adequada, suporte psicológico e educação sexual, por exemplo. Quando nós falamos de proteção específica, nós estamos buscando atuar nas causas conhecidas de uma doença específica, como uma alimentação pobre em gorduras na doença aterosclerótica e na vacinação para doenças imunopreveníveis, por exemplo. Já quando nós abordamos a prevenção primordial, nós estamos trazendo as medidas que evitam um estilo de vida que propicia o surgimento de doenças crônicas e degenerativas, agindo sobre os determinantes globais de saúde, como controle de poluentes e uso de defensivos agrícolas. Falando de prevenção secundária, aqui nós já estamos no período patogênico, e nossa missão é promover a melhora clínica do paciente, levando ao melhor desfecho possível para aquela condição, reduzindo assim mortalidade e morbidade, além de evitar a disseminação e contágio de outras pessoas. E aqui nós podemos trazer exemplos de diagnóstico precoce, tratamento imediato e a limitação de incapacidades. No diagnóstico precoce e tratamento imediato, nós entendemos como a detecção precoce das alterações causadas pela condição mesmo antes da fase clínica e início do tratamento, com rastreamento e busca ativa de sintomáticos, por exemplo. Já na limitação de incapacidades, o diagnóstico já está estabelecido e a condição requer agora atuação preventiva para retardar as consequências, como por exemplo, detecção precoce de nefropatia diabética para evitar a progressão para uma doença renal crônica com necessidade de diálise. Quando nós falamos de prevenção terciária, o objetivo é impedir a incapacidade total e melhorar a qualidade de vida do paciente, reinserindo esse indivíduo com sua capacidade residual máxima, reduzindo o sofrimento e ensinando as potencialidades individuais. Aqui nós temos a reabilitação, por exemplo, com o uso de próteses, fisioterapia e adaptação de ambientes. Na prevenção quaternária, o nosso ponto é evitar intervenções desnecessárias, ou com benefício duvidoso ou com riscos desproporcionais para o nosso paciente. Aqui nós prevenimos iatrogenias, incluindo o excesso de prevenção. Aqui a gente pode estar desprescrição, cuidados paliativos e interrupção de rastreios em momentos oportunos. Nosso quinto e último nível de prevenção é a prevenção quinquenária. Ela é voltada para a prevenção do burnout do profissional de saúde, protegendo o paciente ao atuar sobre o profissional de saúde. E um conceito importante para a gente lembrar aqui é o do burnout, que é um estado de completa exaustão física ou emocional causado pelas exigências do trabalho. Bora para mais uma questão? Nessa, a banca da Anhiggs queria saber sobre a prevenção quaternária. E ela trazia: a prevenção quaternária é definida como ação feita para 1. Identificar um paciente ou uma população em risco de supermedicalização. 2. Proteger os pacientes de uma intervenção médica invasiva. E 3. Sugerir procedimentos científica e eticamente aceitáveis. E nos perguntava quais estavam corretos. E a alternativa correta para a nossa questão era a letra D, que contempla todos os 3 pontos apresentados no enunciado pela banca. Terminando os nossos níveis de prevenção, vamos agora para o nosso último tópico de hoje, os vieses dos estudos epidemiológicos. E aqui nós vamos abordar de forma rápida os vieses de seleção, aferição, memória, confusão, segmento, confirmação e publicação. Começando pelo viés de seleção, ele ocorre quando os critérios utilizados para selecionar os participantes são diferentes entre os grupos de comparação. E ele é mais frequente nos estudos retrospectivos, como no caso controle e na coorte retrospectiva. E aí, como nós podemos reduzir esse viés? Aqui nós podemos lançar mão da randomização ou da aleatorização. Na randomização simples, todo participante tem a mesma chance de ser alocado para qualquer um dos grupos, mas isso pode gerar um desbalanço entre os diferentes grupos. Já na randomização em bloco, os participantes são inicialmente divididos em blocos e então randomizados, de forma a garantir que os grupos terão um número equivalente de participantes. Ainda na randomização, nós temos estratégias com baixo risco de viés, como cara ou coroa, envelopes fechados e softwares especializados, e com alto risco de viés, como ordem fixa de agrupamento, divisão por gênero, data de nascimento, ordem de chegada e número de residência. Partindo para o nosso próximo viés, nós temos o viés de aferição, que pode ocorrer quando as informações referentes ao estado de exposição ou desfecho são coletadas de maneira incorreta e diferente entre os grupos.
também pode ser decorrente do uso de equipamento inadequado ou não calibrado, ou por falta de padronização e indução do dado desejado pelo pesquisador. E como nós podemos reduzir esse viés? Com a calibração de equipamentos, com o uso de equipamentos adequados e o treinamento da equipe para padronização e obtenção das respostas. Sobre o viés de memória, um dado importante para lembrarmos é que indivíduos com desfecho desfavorável tendem a pensar mais sobre a possível causa ou exposição de sua doença ou desfecho. E isso pode levar tanto à superestimativa como à subestimativa da associação entre a exposição e o desfecho, sendo muito comum em estudos de caso-controle. E como nós podemos reduzir o viés de memória? Embora seja muito difícil, uma boa anamnese pode ajudar bastante nesse caso. Falando sobre o viés de confusão, nós podemos encontrar fatores que estão associados à exposição e, independentemente dessa exposição, também apresenta risco para o desfecho ou doença. Esse viés pode tanto superestimar quanto subestimar a verdadeira associação, como também pode alterar a direção do efeito observado. E aqui a gente tem que sexo e idade podem gerar viés de confusão com frequência. E o que nós podemos fazer para reduzir esse viés de confusão? Nós podemos controlar as variáveis no momento da seleção dos nossos participantes, podemos usar a randomização, que a gente já falou, e também podemos fazer uma análise multivariada. A análise multivariada possibilita para a gente calcular a estimativa de associação, controlando vários fatores de confusão simultaneamente, mesmo quando a estratificação falhou devido a uma amostra de tamanho insuficiente. Aqui, na análise multivariada, é construído um modelo matemático para descrever de forma mais eficiente a associação entre a exposição e a doença. Passando para o viés de segmento, aqui nós precisamos lembrar que os pacientes podem deixar de participar do estudo por inúmeros motivos. E ele ocorre principalmente em estudos de coorte prospectivo e ensaio clínico, onde é necessário o acompanhamento desses pacientes por um determinado tempo. Sobre a perda de segmento, se o motivo dessa perda for um desfecho desfavorável, os pacientes que chegarão ao final do estudo serão os que evoluíram melhor. Já se os pacientes com melhor evolução diminuírem sua participação no segmento, somente os mais graves serão analisados ao final do estudo, impactando essa análise de dados. Nosso penúltimo viés é o viés de confirmação, e ele ocorre quando o pesquisador se lembra, interpreta ou pesquisa informações de maneira a confirmar suas crenças ou sua hipótese inicial. Com isso, nós podemos ter uma subvalorização de alguns resultados e a supervalorização de outros. Para controlar o viés de confirmação, nós podemos partir com o cegamento do pesquisador tanto na etapa de coleta quanto na etapa de análise de dados. E agora o nosso último viés, o viés de publicação. Esse viés vai ocorrer somente com os estudos com resultados positivos ou de melhor qualidade forem publicados. Isso pode repercutir numa superestimativa dos efeitos de um tratamento, por exemplo. E vamos agora para a nossa última questão. Aqui a banca da Anhiggs trazia para a gente o seguinte: analise as seguintes assertivas em relação aos erros e validade de dados de pesquisa. 1. Viés de seleção ocorre quando os grupos de comparação não são semelhantes em todas as demais características. 2. Viés de observação, quando há erro de diagnóstico de um desfecho de saúde, dependendo da forma como as variáveis são medidas. E 3. Viés de memória, quando estudos em que o método de aferição é diferente entre um grupo e outro. E a banca pedia qual das alternativas trazia a resposta correta. Lá na ocasião, a banca liberou como correta a alternativa D, afirmando que as assertivas 1, 2 e 3 eram verdadeiras, mas no nosso gabarito Medway apenas as alternativas 1 e 2 estão corretas, ou seja, alternativa correta, letra A. Bom, galera, era isso que eu tinha para trazer aqui para vocês nessa aula de dicas e apostas da preventiva para Anhiggs. Muito obrigado por terem chegado até aqui com a gente, e nunca é demais acreditar e lembrar que nós estamos juntos até o final. Esperamos por vocês no nosso Pra Cima da Anhiggs, então se inscrevam aqui no canal e sigam a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades e eventos da Medway.